Queridos irmãos, graça e paz, nós vamos dar início ao nosso momento de escola dominical, nesse domingo, nessa manhã, e, para tanto, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Este é o texto o único texto que eu não transcrevi, para que os irmãos possam acompanhar cada um nas suas casas. O texto não diz propriamente sobre uma relação entre Estado e Igreja, entre governo civil e o governo da Igreja propriamente dito, mas ele vai ao encontro de algumas aplicações que nós veremos ao longo de toda a aula. Diz assim, dos versículos 1 a 4, Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar, queridos? Deus bendito, Deus bondoso, nós estamos diante da Tua presença, ó Pai, nesse instante para estudar um pouco mais sobre a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti, ó Pai, para que possamos ter maior comunhão contigo, para que possamos viver uma vida mais reta e santa diante da Tua presença, de acordo com os Teus preceitos bíblicos, ó Pai, aquilo que o Senhor mesmo requer de nós. E sobre este assunto, que como nós já vimos é amplo, é complexo e possui alguns fios bem difíceis de serem tratados, ó Pai, que o Senhor trate primeiro o nosso coração, que é pecaminoso, para que nós possamos não falar de nós mesmos e não emitir opiniões abruptas, aceleradas e sem reflexão nenhuma acerca da Tua palavra, mas que sejamos revestidos pela Tua palavra, através do Espírito Santo, e assim possamos ter uma visão mais bíblica sobre o Estado, sobre o governo civil e sobre a política, ó Pai. Ajuda-nos a honrar as nossas autoridades, como a Tua palavra requer de nós, e ensina-nos, ó Pai, dia após dia, a orar por elas e a orar pelo nosso país, coisas que o Senhor requer de nós e que nós temos falhado. E é por isso que nesse instante, ó Pai, nós rogamos pelas autoridades instituídas, autoridades colocadas pelo Senhor mesmo no posto em questão, para governar, para fazer o bem à população e para manifestar a Tua glória e o Teu poder através do governo civil. Nós assim oramos, rogando a Tua bênção sobre nós nesse instante, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, na aula anterior nós já vimos algumas coisas e eu vou fazer uma breve revisão para que nós possamos entrar mais detidamente nessa aula depois. Então nós vimos ali primeiro uma breve introdução sobre o tema, vimos que é um tema bastante amplo, complexo, e passamos então para a visão sobre a soberania de Deus sobre todos os governos, inclusive governos que são ímpios, que são perversos. Mesmo esses governos, todos eles expressam a glória de Deus e o poder de Deus. É isso que a palavra do Senhor nos mostra. E para definir tudo o que nós vimos, para lançar aquilo que a palavra de Deus nos diz, nós utilizamos aí a ideia dos níveis de discernimento. O primeiro nível, que é aquilo que a palavra diz expressamente, nós precisamos concordar com ela e aplicar integralmente essas verdades. Depois nós vimos um segundo nível, uma segunda camada de discernimento, em que a palavra ela tem argumentos muito sólidos, mas que mesmo assim, ao longo da história cristã, as pessoas divergiram em determinados pontos mais periféricos sobre isso. E um terceiro nível de discernimento, em que a palavra pouco se expressa, e nós aprendemos um princípio que é trazido por Calvino e por outros reformadores também, que nós devemos nos deixar ser conduzidos pela palavra até enquanto ela fala. Mas quando a palavra se cala sobre determinado assunto, nós também nos calamos.
Nós podemos ter opiniões, pensar através da lógica, através da filosofia, através da própria ciência política sobre outros assuntos, mas nós não podemos dizer que essas opiniões pessoais devem ser impostas como opiniões cristãs, opiniões gerais sobre outros irmãos. E com isso nós contamos com a graça do Senhor também para que nós não venhamos a ferir princípios bíblicos. O objetivo geral de trabalhar esse assunto é buscarmos princípios bíblicos fundamentais para a nossa fé, para nós entendermos como devemos enxergar a política, como nós devemos enxergar o Estado, o governo civil, as autoridades instituídas por Deus. E aí, no final da aula, nós vimos então a origem e a necessidade do magistrado civil, que se deu lá logo no começo da história e por conta do pecado, quando os homens começam a se unir e quando o mal no coração dos homens começa a aumentar, nós vimos a necessidade de Deus para instituir, então, logo na saída de Noé, da arca, em Gênesis 9, nós vimos ali a necessidade de Deus instituir, então, uma espécie de autoridade civil para julgar os maus e para fazer e proteger os bons, aqueles que são retos e justos. Com isso, queridos, hoje nós vamos apresentar, então, algumas perspectivas, algumas visões equivocadas que nós temos nessa relação entre igreja e Estado. Infelizmente, nós achamos ou pensamos saber muita coisa, mas quando nós nos voltamos para a Escritura, nós vemos que o nosso pensamento está eivado de problemas, de coisas que não condizem com a palavra de Deus. E esses pensamentos precisam ser dirimidos do nosso meio, precisam ser excluídos da nossa mente, da nossa opinião, das nossas falas. O livro que nós estamos tratando, ou nos baseando para isso, é um livro do Wayne Grudem, está aí no slide, mas eu também vou mostrar aqui para vocês, que é chamado Política segundo a Bíblia. O primeiro capítulo do livro apresenta exatamente 5 perspectivas equivocadas sobre a relação entre igreja e Estado. Nós finalizamos a aula passada apresentando essas 5 perspectivas que estão aí agora, porém nós não entraremos em todas elas. Na aula passada nós passamos vagamente por elas, rapidamente por elas, mas eu quero focar com os irmãos hoje nas 2 que eu considero como principais ou mais difíceis, que estão mais enraizadas na nossa cultura aqui no Brasil, e as outras 3 nós vamos deixar para uma outra oportunidade. E dentro dessas 2 nós veremos como trabalhar também as outras 3 perspectivas. A terceira, que está no centro da tela aí, que todo governo é perverso e demoníaco, nós chegamos a falar que é baseada em uma interpretação equivocada da tentação de Jesus, quando Satanás, sendo o pai da mentira, ele se utiliza de uma mentira para afirmar que todos os reinos pertencem a ele. Então, essa visão é basicamente sobre isso. As 2 visões que nós veremos hoje, então, equivocadas, é que o governo deve impor a religião, e a contrária a essa é que o governo deve, então, excluir. Já que ele não pode impor, ele deve excluir a religião. E também, o autor trata sobre um cristianismo que influencia o governo e a sociedade. E para ele esse é o ponto central, sobre a visão adequada, a visão correta que nós devemos ter na relação entre governo, sociedade e igreja. Então, a primeira perspectiva equivocada dessa relação é que o governo deve impor a religião. Queridos, de forma bem geral, essa visão ela é incompatível com os ensinamentos de Jesus e também com a própria natureza de uma fé autêntica, de uma fé verdadeira. Se nós observarmos o texto de Mateus no capítulo 22, nós vamos perceber que Jesus fez uma distinção clara entre o reino de Deus e o reino de César. Lá em Mateus 22, nos versículos 17 a 21, eu não coloquei no slide todo o texto, eu subtraí algumas partes para aquilo que é mais essencial para a nossa aula. Diz assim: diz-nos, pois, que te parece,
São os judeus perguntando para Jesus: é lícito pagar tributo a César ou não? E a resposta de Jesus é: Jesus sabe que eles estão querendo pegá-lo em alguma contradição, e ele diz: mostrai-me a moeda do tributo. Então eles trazem um denário, trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: de quem é essa efígie e inscrição? Responderam então: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Queridos, nós precisamos entender que eles estão perguntando sobre a licitude de algo, do tributo a César. Então, automaticamente, o tema geral que gira em torno dessa conversa é o governo civil, o governo de César, o reino de César. E caso Jesus se mostrasse favorável de forma indiscriminada aos impostos romanos, soaria ou daria a impressão de que ele apoiava o governo de Roma, que era odiado pelos judeus. E caso contrário, caso Jesus se mostrasse em oposição aos impostos romanos, daria a impressão de que ele era um revolucionário, alguém que era perigoso e hostil para o poder civil. E logo também seria acusado pelos judeus a César, como foi de fato acontecer já ao final da sua vida, do seu ministério. E quando Jesus dá essa declaração final, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele nos mostra que devem existir então dois âmbitos distintos de influência. É o que nós chamamos de soberania das esferas na tradição reformada. Se vocês pegarem os escritos de Abraham Kuyper no livro Calvinismo, também de Doiver em toda a sua filosofia, nós vamos ver que essa ideia de soberania das esferas faz essa distinção. Nós vamos ver algo mais adiante, que essas esferas, esses dois governos são independentes, mas eles se tocam, eles têm pontos de contato e eles se relacionam. Então, há dois âmbitos de influência, um para o governo civil e outro para a vida religiosa. Foi exatamente isso que Jesus está ensinando. Então, algumas coisas, como impostos, a vida, digamos que secular das pessoas, dizem respeito ao governo civil, aquilo que é de César, portanto. Logo, a igreja não deve controlar essas coisas. Ainda que nós exerçamos influência sobre isso, nós não controlamos isso através da igreja. Por outro lado, outras coisas dizem respeito à vida religiosa das pessoas. É o que é, então, de Deus e não de César. Logo, o governo civil também não deve tentar controlar essas coisas. E Jesus define aqui contornos mais amplos de uma nova ordem, onde o que é de Deus não está sob o governo, sobre o controle do governo civil do Estado. Um sistema que era diferente daquele que foi colocado para Israel no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Israel vivia sob o modelo de uma teocracia, em que o próprio rei era considerado o representante de Deus, e ele agia segundo as leis de Deus, e todo o povo era comandado e guiado por essas leis. Nós vamos ver que esse não é o governo instituído, então, por Jesus. Ele não faz isso, ele distingue os dois âmbitos de responsabilidade de um governo civil e de um governo religioso, de duas áreas diferentes. Nós vamos ver que essa é até a preocupação também da confissão de fé. E é aqui que nós vemos em que nós temos duas esferas que são soberanas dentro da sua área, o governo civil na sua área e o governo religioso também dentro do seu campo, mas que esses governos, essas esferas se tocam em certos pontos, como deve ser. O texto original da confissão de fé nos diz algo que foi modificado e nos diz o seguinte: o magistrado civil tem a autoridade e dever de preservar a unidade e paz dentro da igreja, para que a verdade permaneça pura. Se fosse assim, de fato, sem essa alteração que houve, como prevê aqui o texto original, queridos, o governo, a autoridade civil, deveria possuir também autoridade para suprimir as blasfêmias, para
procurar e caçar hereges, como foi feito muitas vezes. As corrupções, os abusos no culto, os problemas eclesiásticos poderiam ser dirigidos pelo governo civil, para que este, então, preservasse a unidade e a paz dentro da igreja. Só que nós sabemos que as confissões, elas são passíveis de erro. Elas não são a palavra de Deus. E, então, eles fazem uma revisão em 1788, retirando isso, alterando essa seção da nossa confissão de fé. E nós vamos ler daqui a pouco o texto original, o texto atual, mas é preciso que nós recordemos que a própria Assembleia de Westminster ela foi convocada pelo magistrado civil, por um governo civil. E até houve um grau de influência na produção textual daquilo que foi feito ali. Alguns, já mais ao final, nos anos finais da Assembleia, que durou aí aproximadamente 10 anos, ao final desses 10 anos, o magistrado civil exigiu dos conferencistas que colocassem no texto as referências bíblicas para cada parágrafo, para cada sessão, para cada pergunta dos catecismos. E esse fator gerou, de certa forma, uma indisposição e até uma discordância, porque alguns acreditavam que somente as referências bíblicas poderiam soar de forma equivocada, soar não com um bom modo para aquilo que eles tinham escrito ali. E essa discordância, essa indisposição durou um pequeno tempo e depois isso foi solucionado, e tanto que nós temos as referências hoje nas perguntas dos nossos catecismos, como as referências bíblicas e também na confissão de fé. O texto da confissão nos diz, então, que os magistrados civis eles não podem tomar sobre si nenhuma das 3 marcas essenciais da igreja, de uma igreja verdadeira, que são a administração da palavra, a administração dos sacramentos e o poder das chaves nos céus, que diz respeito à disciplina eclesiástica. E eles não podem, de modo nenhum, intervir em matéria de fé. Então, nesse aspecto, o governo civil ele é soberano na sua área, mas ele não é soberano dentro da igreja. Ele não pode tomar sobre si a autoridade que pertence ao magistério da igreja, ao governo eclesiástico, ao governo da igreja. Contudo, queridos, mesmo que a igreja seja soberana nesse ponto, há pontos de contato entre o governo civil e a igreja. O governo civil, como pais solícitos, e aqui eles entendem pais solícitos, é uma expressão própria que nos remete ao 5º mandamento, sobre honrar pai e mãe. E ali, a confissão de fé, os nossos símbolos de fé, entendem que não se trata somente do pai e da mãe de sangue, mas de todas as autoridades que Deus coloca sobre as nossas vidas. Então, sendo um pai solícito, sendo uma autoridade civil sobre a instituição da igreja, para proteger os bons, para proteger e preservar os bons, e para dar juízo àqueles que são maus, assim, então, o governo civil deve proteger a igreja. Proteger a igreja. E não deve dar, inclusive, preferência a nenhuma denominação cristã sobre as demais, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Então, as esferas do Estado e da Igreja são soberanas em suas áreas, mas elas devem, por parte do governo civil, proteger a igreja, permitir dar a liberdade religiosa, a liberdade de se expressar, a liberdade de culto, a proteção para que para que os cristãos ou qualquer outra religião não sejam afetados e discriminados e perseguidos. E da mesma forma, a igreja deve ter o seu serviço voltado para a sociedade. A igreja deve servir a sociedade como ela bem o faz. Inclusive, o princípio para que as igrejas sejam isentas de impostos em vários países parte desse princípio, de que a igreja faz um bom serviço para a comunidade, para a sociedade onde ela está,
inserida. O segundo aspecto, ou a segunda justificativa, porque essa visão de impor a religião é equivocada, é porque nem mesmo Jesus tentou obrigar as pessoas a crer nele. É o que nós vemos lá em Lucas 9, dos versos 51 a 56. Eu também não trouxe todos os versículos, só os mais pontuais, que diz assim: mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Os samaritanos viram Jesus e tiveram, de certa forma, uma repulsa por Jesus, ignoraram o mestre. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E Jesus diz para eles assim: vocês não me entenderam. Jesus repreendeu os discípulos e fala: vocês não estão compreendendo o espírito do meu reino. E ele diz assim: vós não sabeis de que espírito sois, ou seja, vós não sabeis como é o coração dessas pessoas. Uma melhor tradução, uma tradução mais fácil para entendermos é essa: vocês não conhecem o coração dos samaritanos, por que vocês querem fazer descer fogo do céu para consumi-los? E aí Jesus descreve então o objetivo do seu reino, da sua vinda a este mundo, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus então repreende os seus discípulos quando eles quiseram castigar imediatamente aqueles que rejeitaram a sua mensagem, a sua própria visita a essa terra, a sua encarnação nessa terra, cheio de majestade e de glória diante dos homens. Até parece um bom método para se evangelizar ou para fazer com que a religião cresça. Só que não é um método bíblico, não é um método ensinado por Jesus e é totalmente anticristão querer impor, querer obrigar a crença cristã aos outros. E o ponto seguinte, inclusive, desenvolve o motivo pelo qual Jesus não tentou obrigar ninguém a segui-lo. Porque não há como impor uma fé que seja autêntica. A fé verdadeira em Deus, ela é de caráter voluntário e de caráter individual. É o que nós vemos nos textos de Romanos 10 e de Atos 28. Romanos 10 nos diz o seguinte: se com a tua boca, um indivíduo só, de foro pessoal, voluntário, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca, coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele, de modo individual novamente, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele, individual e voluntário, que invocar o nome do Senhor será salvo. Também é o que nos acontece no texto de Atos 28, queridos. Ali Paulo começa então a expor a palavra de Deus a partir do versículo 23, eles marcaram um dia e vieram muitas pessoas, provavelmente muitos judeus. O texto nos diz, ao longo da narrativa, nós somos apresentados que os que estavam ali eram judeus. E Paulo começa a expor o testemunho do reino e diz que Paulo até procura persuadi-los, mas Paulo não impõe uma fé autêntica. Paulo não os oprime, Paulo não utiliza da força para poder persuadir ninguém, para poder impor a fé dele sobre ninguém. Ele tenta persuadir aquelas pessoas expondo a palavra de Deus, aquilo que a palavra falava acerca do Cristo, pela lei de Moisés e pelos profetas. E alguns ficaram persuadidos, alguns creram, outros, entretanto, continuaram incrédulos. Houve uma discordância, então, e Paulo não usa da força. Paulo simplesmente diz a eles o que a profecia bíblica falava sobre aquele momento, em que muitos iam crer, entretanto, outros não vão ver e não vão perceber. Vão ouvir, mas não vão entender, não vão escutar o chamado
verdadeiro do Mestre, porque esse chamado só se escuta pelo ouvido da fé. O chamado irresistível não é ouvido pelos nossos ouvidos de carne, mas pelo nosso coração. E, inclusive, o final do texto nos diz que o coração desse povo ficou endurecido, e eles fecharam seus olhos e não ouviram mais Paulo, não entenderam com o coração e, portanto, não poderiam ser convertidos e curados do seu pecado. E depois eles têm uma desavença e vão embora. Paulo diz no final assim: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Eles a ouvirão. E os judeus escutam essas palavras, criam uma grande contenda e vão embora. E o livro de Atos se encerra dessa forma. E por fim, queridos, as próprias palavras de Jesus nos dizem que o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é totalmente oposto a um reino material, a um reino concreto do presente século. Essa visão é totalmente equivocada. E lá no texto de João 18, versículo 36, nos diz: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Jesus é categórico quanto a isso. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se Jesus quisesse se impor pela força, ele facilmente conseguiria. Se Jesus quisesse não ser entregue à morte de cruz, ele também conseguiria. Ele mesmo é quem entrega a sua vida voluntariamente, como nós bem sabemos. Então, quando isso é dito, nós passamos a ver que Jesus não permitiu que os seus discípulos lutassem com espada, com o uso de poder militar, porque o objetivo dele não era instaurar um reino aqui nessa terra, nesse presente século, não era o estabelecimento de um reino terreno, como havia o Império Romano naquela época, ou várias outras nações na história do mundo, da humanidade. O reino de Cristo, então, queridos, é estabelecido pelo poder do Evangelho, e não pelo poder da força, pelo poder das armas. E esse poder do Evangelho é que transforma os corações das pessoas e faz com que os crentes venham a crer e a obedecer a Jesus através da ação do Espírito. Isso não significa dizer que o reino de Deus não exerça nenhuma influência sobre o mundo. Basta nós olharmos para a história toda da humanidade e nós veremos o cristianismo exercendo grande influência nos grandes avanços que a sociedade teve, seja em campos morais, quando a humanidade estava em devassidão, seja na ciência, quando nós temos ali na Idade Média e depois da Idade Média também muitos cientistas que são cristãos e que fizeram grandes descobertas baseados na sua teologia, em uma teologia natural de que Deus se revela na natureza e nós precisamos investigar a natureza para conhecer a verdade e a realidade no mundo. Também na organização civil, quando em guerras os cristãos se reúnem para promover a paz, através da educação, em termos de dignidade humana, em todas essas áreas, em todos esses embates, nós vemos o cristianismo exercendo grande influência na sociedade e nos avanços que tivemos na história. Então, o reino de Deus, por fim, não vem pelo poder do Evangelho, e é esse reino que transforma e que vence o mundo. É isso que João vai nos falar na sua primeira carta. Ele diz lá, eu não coloquei as referências, mas ele diz em 1 João 3, os versículos 7 a 10, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, ele está falando dos filhos do reino, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça
não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Então nós vemos aqui que os homens perversos, pecadores, e sem a restauração provocada pelo Espírito Santo de Deus, eles caminham em injustiça. Eles caminham na devassidão do seu próprio coração. Por isso, o reino que é implementado por ele jamais pode ser o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça, de retidão, e não é imposto por força. A fé autêntica não pode ser imposta por força a ninguém. E ele diz, e João continua a dizer na primeira carta, no capítulo 5, versículos 4 e 5, todo que é nascido de Deus vence o mundo. A vitória que nós temos sobre o mundo não é uma vitória política, não é uma vitória militar, não é conseguir impor a religião cristã sobre sobre toda a sociedade. A vitória que nós temos sobre o mundo é a nossa fé em Cristo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Esse é, de fato, o propósito do reino de Deus, estabelecer um reino baseado em seu Filho, que é colocado no Salmo 2 como o regente de todas as nações, em que todas as nações devem se prostrar diante dele, e ele regerá a todos com cetro de ferro para juízo e com mão de misericórdia para os seus filhos, para aqueles que são do seu reino. A segunda perspectiva, então, que é equivocada, é que o governo, já que o governo não deve impor, a posição contrária, o erro oposto, é que o governo deve excluir a religião. E aqui nós vamos trabalhar um campo um pouco mais filosófico, e até por isso eu vou me deter mais aquilo que o livro trata filosoficamente falando. Sobre essa posição, afirma-se que crenças religiosas jamais devem ser mencionadas em eventos governamentais ou em lugares que são pertencentes ao governo, e jamais essas crenças devem desempenhar qualquer papel no processo de tomada de decisão política e governamental. Nós precisamos entender que excluir a religião inteiramente do governo e da política é uma visão utópica, é uma visão que é impossível de acontecer, nós vamos ver isso. De acordo com essa visão, as crenças religiosas que jamais podem ser mencionadas, colocadas em público, servem mais como uma supressão da fé, como um abandono da fé, uma ausência da religião, do que como um ponto de prudência e de equilíbrio. Essa visão é muito mais comum do que a gente pensa. E ela está, inclusive, enraizada dentro de nós, muitas vezes, dentro da própria igreja. Nós não estamos falando da visão mundana que as outras pessoas têm sobre isso. Nós estamos colocando os nossos olhos de volta para dentro da nossa comunidade, para dentro da nossa congregação, para perceber isso. Afirma-se que o lugar da crença religiosa ela é de foro íntimo da sua casa, de foro pessoal, privado, e deve ser praticado de um modo mais discreto. Afirma-se que grupos religiosos não devem exercer influência alguma sobre o processo político, sobre as decisões políticas da nação, do Estado ou do município. E ainda há uma grande objeção a qualquer interferência religiosa no âmbito público. Por exemplo, orações em assembleias públicas, o uso de aparatos ou imagens religiosas, por exemplo, Bíblias, as próprias imagens de santo que os católicos utilizam, crucifixos, ou até mesmo imagem dos 10 mandamentos, que também são comuns em repartições públicas, ou até em brasões ou em bandeiras de alguns países. E eu não estou afirmando com isso que a religião não deva colocar que a religião deva colocar seu dedo em aspectos mais técnicos. Eu não estou afirmando isso. Inclusive, essa é a primeira perspectiva equivocada. Nós não devemos impor a religião a partir do Estado. Ela não deve colocar o dedo lá. A religião não deve se intrometer lá. O que precisa ficar claro é que o ser humano é um ser íntegro e completo.
íntegro no sentido de ser holístico. Não há como ser um ser humano compartimentado, departamentalizado. Ou seja, os pressupostos religiosos que nós temos, assim como a nossa tábua de valores morais, são como uma segunda pele para nós. Não é possível você se despir dos seus valores morais, dos seus pressupostos religiosos, não é possível arrancar como se fosse uma capa, e a partir do momento que você entra na esfera pública, você se torna, então, isento de toda a carga espiritual, moral, humana, familiar e religiosa, ou qualquer outra que seja. Isso é impossível de acontecer. E aqui fica uma primeira reflexão. Os juízes, os magistrados, eles julgam baseados em decisões técnicas, ou pelo menos assim deveria ser. Entretanto, por que somente os magistrados cristãos ou juízes cristãos devem se isentar desses pressupostos religiosos no seu julgamento, e não os ateus? Por que o ateu também não precisa se isentar do seu ateísmo? O discurso, muitas vezes, religioso, é voltado para as religiões cristãs ou as religiões orientais mais formais. Mas e sobre o ateísmo? Será que os juízes que são ateus não precisam também se isentar do seu ateísmo para poder ter a decisão técnica? Acaso cristianismo e ateísmo não são, em uma última análise, inclinações religiosas? Eu temo, queridos, portanto, que o que se deseja com esse movimento de exclusão da religião no cenário público seja a exclusão do próprio Deus da religião nas demais áreas da vida. É como se acontecesse o seguinte: primeiro o homem expulsou Deus do seu campo litúrgico, das igrejas, afirmando então que poderia cultuar como ele bem entendesse. Infelizmente é um cenário real nos nossos dias, que podemos cultuar de qualquer modo, de qualquer maneira. Foi o mesmo pecado, o mesmo problema que acarretou no assassinato, na morte de Abel por Caim. Caim, ele leva uma oferta qualquer para Deus, uma oferta de qualquer modo, de modo desleixado, enquanto Abel se preocupa com aquilo. Então, primeiro o homem, ele expulsa Deus do campo litúrgico. Depois o homem também expulsa Deus do campo religioso geral, afirmando que nós não precisamos de Deus, ou que Deus sequer existe. E por fim, o homem quer matar Deus nas demais áreas da vida e impor isso sobre os outros, ignorar a Deus e impor que Deus existe na vida dos outros também, querendo que os outros assim façam, querendo que você e eu nos despamos dos nossos pressupostos religiosos cristãos para vivermos uma vida pública sem Deus. Aqui eu não quero mencionar nem Bolsonaro, nem um outro político especificamente, mas pensem o seguinte: se um candidato vence as eleições de forma lícita, de forma legal, de forma moral, sem nenhum problema, pelo voto da maioria no nosso país, e ele tem como base um plano de governo com princípios cristãos, por que e como esse candidato poderia se isentar de tais princípios para governar? E isso também vale para o oposto. Se um candidato se elegesse com princípios baseados num plano de governo, com princípios ateístas, como e por que ele deveria se isentar disso posteriormente, já que foi a decisão do povo? Percebam que é um movimento, então, impossível de ser realizado. Como o ser humano é um ser íntegro, completo, holístico, não há como nós tirarmos o nosso ser humano religioso, a parte religiosa que nós temos, e partirmos para a vida pública. Isso é totalmente impossível de ser feito. Por isso que essa visão ela é tão equivocada, ela é tão problemática, porque é assim que o homem, o ateu, assim que inclusive Satanás se usa disso,
para fazer penetrar dentro das igrejas uma ideia secular, de uma vida secularizada, de uma vida mundana, de uma vida que da porta para fora da igreja eu posso ser uma outra pessoa, sem os meus pressupostos religiosos. Lá fora eu sou isento disso. E só quando eu entro da porta da igreja para dentro é que eu sou cristão de fato. E aí eu visto uma capa de valores, de uma moral e de pressupostos cristãos para poder cultuar a Deus. Isso, além de ser uma grande hipocrisia, é um grande pecado contra o Senhor. Toda a nossa vida deve ser vivida diante da presença dEle e para a glória dEle. E qual que é o primeiro problema, então? Nós já citamos alguns, mas qual que é o primeiro problema que o autor coloca? É que não se faz distinção entre os motivos para uma determinada lei e o conteúdo dessa lei. Por mais que uma lei possua motivos religiosos em seus fundamentos, até mesmo na argumentação que aqueles que vão legislar colocam argumentações religiosas, nenhuma lei individualmente estabelece uma religião. Vou exemplificar aquilo que eu estou falando. Quando se afirma que o casamento é a união entre duas pessoas de sexo diferente, não estamos estabelecendo ou impondo a religião cristã. Por mais que esse conceito de casamento seja fundamental para o cristianismo, não se estabelece a fé cristã pensando um simples conteúdo para se colocar como argumento ou como fundamento de uma lei. Outro fator importante é que ao tomar esses conceitos de determinada religião para fundamentar as leis, para se argumentar o conteúdo dessas leis, observa-se que aquela religião e aquele conceito estão inseridos dentro da sociedade. Então não se trata simplesmente da religião, mas de onde ela está inserida. Ou seja, trata-se de uma afirmação religiosa, porém a sua utilização ela é corrente dentro da sociedade em geral. O conceito de casamento, ele não é meramente religioso nesse campo da legislação. Pinça-se a partir da religião, como pinça-se também a partir da filosofia. Por isso, nós não estamos falando de uma imposição religiosa. Isso não ocorre. As religiões, por exemplo, todas elas ensinam que não se deve roubar. Nós sabemos bem disso. Isso é um princípio bíblico, é um princípio moral bíblico, é pautado, inclusive, no amor ao próximo e está presente no nosso decálogo, nos 10 mandamentos, instituídos lá em Êxodo 20. Entretanto, quando algum país faz alguma lei contra o roubo, não quer dizer que aquele país está impondo uma religião ao povo, de forma alguma. Os princípios, por exemplo, da dignidade humana se fundamentam, todos os princípios de dignidade humana, sejam eles quais forem, eles se fundamentam no ser de Deus, no fato de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança. No entanto, quando um país também cria leis e faz campanhas contra a discriminação, contra o preconceito, não está se obrigando aos cidadãos uma fé cristã. O fim dessa linha de pensamento é vetar decisões legais com o argumento de que essas decisões tenham um cunho religioso e que tentam estabelecer uma religião. Por exemplo, na discussão que nós temos sobre o aborto. Muitas vezes, os argumentos contrários, os argumentos em favor do aborto, que acusam os que são contrários ao aborto, acusam sobre o pressuposto de que os argumentos pró-vida, ou os argumentos contra o aborto, são argumentos religiosos. Isso é uma falácia. Por mais que nós fundamentemos, pensando conceitos fundamentais à fé cristã, outros conceitos também estão juntos para fundamentar a lei. E mesmo que sejam pensados conceitos cristãos, a fé cristã, a religião cristã, ela está inserida na sociedade e ela é formativa para a sociedade. Também sobre união homossexual, como nós já dissemos, o casamento, a definição de casamento, ela se dá a partir da sociedade. Então, a sociedade, pensando esse conceito a partir da religião, não quer impor uma religião,
mas quer tratar daquilo que a sociedade pensa, partindo também da sua religião. Não tem como compartimentalizar ou departamentalizar o homem como um ser holístico que ele é. E também todos os direitos especiais, por exemplo, para transgêneros. E, em alguns aspectos, as pessoas que acham que a fé e a religião e o Estado são excludentes, eles têm ganhado esse debate em alguns campos. Por exemplo, algumas cirurgias e alguns tratamentos e atendimentos clínicos, psicológicos para transgêneros, hoje tem prioridade no SUS sobre algumas cirurgias, por exemplo, ortopédicas. E isso é um grande problema. Imagine um trabalhador que trabalhe, por exemplo, em um estoque e, por algum motivo, ele precisa fazer uma cirurgia no joelho, uma cirurgia ortopédica. Um transgênero que quer fazer alguns procedimentos, alguns atendimentos clínicos, seja o que for, tem prioridade, em certos casos, sobre esse trabalhador que está sendo prejudicado no seu serviço, prejudicado na função do seu exercício, do seu trabalho. Percebam como que isso já tem adentrado na sociedade, nas leis que nós promulgamos através dos políticos e nós não percebemos muitas vezes. A segunda argumentação é que essa ideia transforma a liberdade religiosa em uma completa ausência da religião. Nós já afirmamos isso anteriormente e vamos desenvolver novamente esse conceito. O homem, a ideia é que o homem pode ser dividido em compartimentos, em caixinhas novamente, obrigando então a abrir o compartimento religioso somente em sua casa, de forma bem privada, bem discreta. Ou seja, da porta para fora, no âmbito público, naquilo que diz respeito à sociedade de forma pública, de forma política, o homem não pode, então, exercer a sua liberdade religiosa. Isso não se trata, então, de liberdade religiosa, mas sim de uma ausência da religião no campo público. Foi aquilo que nós comentamos na última aula sobre o conceito de Estado laico. Nós temos uma visão errada sobre essa ideia de Estado laico. A ideia do Estado laico não é que, já que o Estado é laico, ninguém pode se expressar religiosamente. A ideia não é essa. A ideia também não é que, já que o Estado é laico, todos nós podemos nos expressar de qualquer forma publicamente. Não. Há um ponto de equilíbrio aí, que é exatamente o texto que a Confissão de Fé traz. É interessante esse aspecto, que o fato do Estado ser laico, a instituição de um Estado laico, é para que o Estado promova a liberdade religiosa, seja de qualquer religião. Qualquer religião. Essa é a ideia com que o Estado laico foi implementado, com que essa ideia surge filosoficamente e é implementada politicamente. O terceiro erro, então, ou o terceiro argumento do autor, para ver esse equívoco, é que ele restringe indevidamente a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, caminhando no mesmo sentido do argumento anterior. As pessoas devem ter liberdade de basear suas convicções políticas em qualquer raciocínio que lhe seja conveniente, até mesmo em fundamentos religiosos. Se eu quiser me expressar partindo de fundamentos religiosos, eu devo fazê-lo e eu devo ser livre para fazê-lo. Expressar uma opinião religiosa ou sobre fundamentos e conceitos da religião não implica dizer ou não quer dizer que eu estou obrigando as pessoas a aceitar o meu ponto de vista. Mas o meu ponto de vista e o meu posicionamento se baseia nesses pressupostos. Não há como eu me despir disso para viver uma vida pública isento da minha religião, isento do próprio Deus. Esse é o ponto final que alguns querem implementar. Então vamos partir para algumas aplicações. E a primeira delas diz respeito ao primeiro equívoco, a primeira visão equivocada. Queridos, nós precisamos ter em mente que nem o Estado, nem os governantes, nem nenhuma outra estrutura da sociedade pode salvar o ser humano.
É muito comum nós ouvirmos que a educação transforma, a educação liberta, também acerca da política. Entretanto, o propósito que Deus instituiu os magistrados foi para o nosso bem, para minimizar os efeitos e os males do pecado no meio da sociedade. No entanto, nem o Estado, nem a política, nenhum governo pode salvar o homem. Também, ainda que eles sejam agentes de Deus na execução da providência, Deus os instituiu e os utiliza para exercer a sua providência sobre a sociedade. Ainda assim, os magistrados não têm controle sobre o curso da vida do país, sobre onde a economia vai tomar o seu curso. Somente Deus conduz a história pela sua providência. Infelizmente, nós matamos e morremos muitas vezes por causa de política, por causa dessa ideia de que o governo vai nos salvar, que o governo vai transformar a nossa realidade, quando nós deveríamos pensar e buscar as coisas lá do alto, que foi o texto que nós começamos a falar. É comum de quem pensa que o governo deve impor a religião, ou de quem pensa muito no governo, pensar nas coisas que são aqui da terra, nas coisas terrenas, nas coisas circulares. E se nós usarmos a mesma ideia de Paulo, nós precisamos pensar o seguinte, que nós não devemos nos deixar levar pelo presente século. Pelo contrário, devemos nos levar pela transformação da nossa mente para uma mente de Cristo, para a mente de Cristo, buscando as coisas que são lá do alto, morrendo nessa nossa vida, porque aqueles que morrem nessa vida estão junto com Cristo. A nossa vida está oculta, está segura juntamente com Cristo e não assegurada em governos, em políticos, em opiniões acerca do Estado. A segunda aplicação diz respeito à segunda visão equivocada, de que o governo então deve excluir a religião. Nós vimos que essa visão é impossível de ser praticada e ela é maligna à fé, ela é ofensiva à fé. Não há como nós nos despirmos da vida cristã para vivermos uma vida no foro público ou no foro político, para nos adequarmos a esse pensamento que é tão presente na nossa sociedade. Por isso, não podemos deixar essa visão crescer na sociedade. Nós precisamos saber argumentar sobre isso. Argumentar que o homem é um ser holístico, que o homem não pode simplesmente fechar sua caixa religiosa, se despir dos seus valores, da sua moral, da sua ética, que é baseada em Deus, para viver uma vida isenta de religião, isenta de Deus lá fora. E nós também não podemos defender essa ideia, fazendo assim da nossa vida cristã, e esse é o grande problema de uma exclusão, de uma dissociação entre uma vida lá fora e uma vida cristã, uma vida secular e uma vida cristã. Nós não podemos fazer da nossa vida uma vida pela metade, da nossa vida cristã, uma vida pela metade. Nós somos um ser íntegro e devemos, em tudo o que fizermos, devemos fazer para a glória de Deus, para que nós possamos ser, assim como Israel deveria ser, para que nós possamos ser luz para as nações, luz para os perdidos, sendo sal da terra e luz do mundo, levando o evangelho. Nós não estamos falando das duas outras visões equivocadas também, em que nós devemos simplesmente nos importar com o evangelismo e esquecermos das outras áreas da vida. Mas o foco central da igreja não é ficar discutindo política, discutindo se político A ou B pode fazer isso ou aquilo, porque todos os governos estão debaixo da soberania de Deus. Nenhum governo tem a providência nas suas mãos, somente Deus é quem nos salva e quem governa todas as coisas, queridos. Nós precisamos ficar atentos quanto a isso, porque vivemos dias difíceis nesse sentido. Dias em que o cenário da sociedade como um todo está bastante polarizado e politizado. E nós podemos fazer com que a fé seja manchada quando nós não entendemos os princípios bíblicos acerca da política, acerca da relação que devemos ter com as outras áreas da vida. Por isso, se foste já ressuscitado juntamente com Cristo, que nós venhamos a buscar
as coisas do alto, onde Cristo vive, e pensarmos nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós, diante da Tua presença, mais uma vez, ó Pai, queremos bendizer ao Senhor pelas autoridades que o Senhor instituiu, ó Pai. Por mais que nós não venhamos a concordar com todas as ações, por mais que nós venhamos a discordar de muita coisa, ó Pai, nós devemos reconhecer que o princípio bíblico, o mandamento do Senhor para nós, a Tua orientação para nós, é que devemos orar por essas autoridades, que devemos clamar ao Senhor por dias de paz através da autoridade, temendo-a, fazendo bem, para que possamos, então, viver uma vida de paz aqui na terra, ó Pai. Senhor, abençoa as nossas autoridades, abençoa os nossos governantes, para que eles recebam de Ti uma sabedoria vinda do alto para poder governar, ó Pai, uma sabedoria do alto para poder tomar suas decisões, para poder reger e conduzir os processos políticos, já que vivemos dias tão difíceis, ó Pai. Da mesma forma, reconhecendo que o Senhor é soberano sobre a nossa salvação, humilha-nos, ó Pai, dia após dia. Nós nos entregamos diante do Senhor, pois sabemos que não podemos fazer nada para ser salvos. Inclusive, ó Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, pela maior dádiva que temos, que é a dádiva de sermos salvos em Cristo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, aquele que é o Senhor da história, aquele que é o nosso único e suficiente Salvador. Dá-nos um dia na Tua presença, um dia de descanso, um vigor espiritual renovado através da Tua palavra, ó Pai. Assim nós pedimos e rogamos através de Jesus. Amém.